必殺マジシリマジ殴り。 Yo, Geeks, tudo em cima? Não tão em cima assim, porque nós entramos em hiato novamente em One Punch Man. Mais um hiato. Eu acho que nos últimos 1 ano e meio a gente teve 3 hiatos de 2 meses em One Punch Man. E a única coisa que eu consigo pensar sobre isso, cara, é que deve estar um caos generalizado ali na produção da história, na produção do mangá. Porque ontem estávamos esperando, né? Inclusive não teve nenhum conteúdo de One Punch Man aqui no canal ontem, porque eu estava esperando, contando com um capítulo, né? Como seria um novo capítulo pra saga focada ali no Mask, e o capítulo não saiu. Fiquei pensando, e agora? Será que entramos em hiato de novo? E entramos em hiato mais uma vez, mas pelo menos não vai ser nenhum redrawing. Eu acho que parece, pelo menos parece que não vai ser nenhum redrawing. O ano passado também teve ali um hiato, e aí depois do hiato voltou com redrawing. Então, tipo assim, a situação tá bem complicada. A própria fala aqui do Murata sobre a pausa, ela já demarca mais ou menos sobre isso, né? De que realmente a coisa não tá legal, né? A situação da produção de One Punch Man, do mangá de One Punch Man, não está legal, pelo menos aquilo que ele meio que mostra pra nós nas suas palavras, né? Naquilo que ele tá realmente reproduzindo nas suas palavras. E o que o Murata acabou dizendo aqui pra nós? Ó, desculpe por fazer vocês esperar em relação à versão Tory Jump, né? A versão ali da Tory Jump, que é ali o site que o One Punch Man é publicado originalmente, devido a várias circunstâncias. A próxima atualização será na quinta-feira, dia 17 de julho. Quinta-feira do Japão, dia 17. No Brasil é dia 16 de julho, né? Então, a gente sabe, né? Meia-noite no Japão, dia 17. Meio-dia no Brasil, dia 16 de julho, quarta-feira. Os mangás de One Punch Man saem na quinta no Japão e na quarta no Brasil. E aí, o Murata, ele diz o seguinte: pedimos desculpas pelo inconveniente, mas aguarde um momento. Aguarde ali um momento. Acho curioso essa fala do Murata, né? Porque ele fala devido a várias circunstâncias. Isso me traz um pouquinho de medo, né? Me traz um pouquinho aqui de medo se realmente não vai ter um redrawing novamente dos últimos capítulos e vamos ficar presos na saga da Vila Ninja pra sempre, né? Forever. A gente tá no loop infinito ali do God. Então, pra mim, vai ser algo realmente complexo se for realmente esse redrawing, visto que ano passado nós tivemos também, né, um hiato de 2 meses ou 3 meses, e aí quando voltou resetando tudo, né? Voltou ali com 2 capítulos, com 2 semanas seguidas de capítulo, e depois tivemos ali um redrawing, se eu não me engano foi o segundo, né? Tivemos a primeira versão, depois tivemos o primeiro redrawing, depois tivemos o segundo redrawing, e agora que a Vila Ninja acabou. Mas vamos então aqui conversar e vou opinar mais ou menos o que eu acho que está acontecendo na produção de One Punch Man. Vamos lá, essa é a minha opinião, tá? Minha opinião, não é um fato, não é ali uma verdade, não é ali algo conectado diretamente sobre algo revelado para alguém, não, é minha opinião sobre tudo que eu estou vendo e tudo que eu estou analisando, e eu vou realmente tentar entender o que está acontecendo na produção de One Punch Man, e eu vou estar passando para vocês. 2024 foi um ano conturbado pra caramba pro Murata. A gente percebeu aqui, visto as tentativas, talvez não tendo ali um certo tipo de acesso ao ano, ou tentando criar ali algumas partes a mais, a história acabou fugindo da essência de One Punch Man. Não sabemos, mas o que temos certeza é que o ano de 2024 foi um ano conturbado ali para o One Punch Man e também para o Murata. O Murata, antes de One Punch Man, ele serializou ali Ice Shield, né? O Ice Shield 21, que recebeu ali um monte de homenagens no ano passado. Quem não sabe, o Murata, ele desenhou já um mangá em participação com outro escritor, e este mangá era um mangá de futebol americano, né? Ele acaba ensinando bastante dos contextos sobre o futebol americano, e é um dos realmente é que não teve assim uma grande explosão assim no mundo dos animes, mas é quase como se fosse no Japão um Haikyuu da base do vôlei, né? Só que no caso aqui do futebol americano. E foi esse mangá que alavancou ali o Murata e o fez pegar o One Punch Man
Man para desenhar. Então, durante o ano passado inteiro, o Murata ele fez várias collabs com um monte de mangakas para celebrar ali a produção de Ice Shield ali 21. Então, essa formação desse mangá, essas collabs, essas homenagens, todos esses contextos relacionados ali a essa produção, fez com que o Murata pudesse, ou até mesmo poderia fazer com que o Murata meio que se perdesse, né? Meio que levou ele a se embananar com o planejamento ali de One Punch Man. Eu sei que não é fácil, tipo assim, cara, você produz aqui no, por exemplo, o canal do Geek Brasil, eu tenho o canal do Geek Brasil, eu tenho a Light Novel que é a Jaluz, eu tenho algumas outras produções e uma hora, sempre é uma coisa, tipo assim, começa realmente a alagar, você tem que ceder um lado, porque o que é mais importante você vai acabar deixando ali em prioridade, e as outras coisas você vai deixando um pouco pra lá. Então, provavelmente, isso que acabou fazendo, sem contar que o Murata ainda tem que finalizar ali a produção dos mangás, a produção dos volumes. Então, se ele não consegue finalizar a produção dos volumes, de fazer as revisões, de começar realmente a entregar esses lados ali do que é colocado na história, isso faz com que o mangá não seja vendido e o mangá não é mais rentável, né? Acaba tendo até mesmo ali um problema com o departamento editorial. Então você tem pelo menos aqui 3 grandes problemas pro Murata, que é a forma como ano passado ele teve um acúmulo absurdo de funções, principalmente com as homenagens ali a Ice Shield 21. Temos também ali o lado dele ter que terminar ali os capítulos e os volumes, porque, cara, senão a obra não rende, porque o One Punch Man é publicado de graça, o One Punch Man, o mangá de One Punch Man é publicado de graça ali em japonês, e pra render, pra fazer gerar dinheiro, tem que vender volume, e os volumes acabam dando dinheiro, acabam dando retorno. Então se não tiver essa produção, não vai pra frente. E aí você tem o Murata, provavelmente ele meio que perdido, não sabendo o que fazer ali com tanta informação. Mas a culpa também não deve apenas ao Murata, não se deve apenas ao Murata, mas também ao One. O One também tem uma parcela de culpa nessa falta de planejamento e de situações ali relacionadas ao One Punch Man. O One tá com pelo menos 3 obras ativas no momento: One Punch Man versus e Bug Ego. Essas duas últimas ele participa ali como roteirista e artista, tipo assim, concept art, passando algumas informações. A gente sabe que o One provavelmente não vai ficar só ali escrevendo, ele provavelmente desenha ali os quadros, mais ou menos a visão que ele quer para sua história, mas o que só demonstra para nós que o One ele está realmente muito interligado com outras histórias e às vezes estava deixando, por exemplo, o One Punch Man ficou 2 anos sem capítulo da webcomic, 2 ou 3 anos sem nenhum capítulo novo da webcomic, o que realmente fez com que o mangá começasse a quase alcançar. O mangá já tá ali, o mangá tá quase batendo as portas da webcomic. A gente tava muito atrás, e aí o mangá adiantou, correu ali, provavelmente o departamento editorial mandou, falou assim, vai, acelera aí, vamos ver o que vai dar. E aí agora tá batendo as portas e alguma coisa realmente tem que acontecer, alguma coisa realmente tem que rolar, e não é à toa que o One voltou a publicar os capítulos da webcomic. Com isso, né, a forma como o One tá visando tanto Versus quanto também Bug Ego, sobra menos tempo para a webcomic de One Punch Man, e a gente pode observar que talvez isso possa ter feito ali o One até mesmo voltar com a publicação de One Punch Man na webcomic. A forma como a gente pode observar que esse hiato é meio que tipo assim, uma observação para que pelo menos o mangá de One Punch Man consiga ganhar ali uma margem em relação à webcomic, da forma como é representado para nós, que aparece ali para nós. Só que, além disso tudo, a gente poderia justificar, a gente poderia falar, realmente, o One Punch Man tem que ter um hiato, o One merece ali descansar um pouquinho, o Murata ele precisa descansar um pouquinho, isso não tem como negar, eles precisam de descanso, por mais que esteja nesse caos assim, eles precisam realmente colocar a cabeça no lugar, só que tudo acaba sendo levado à 10ª potência quando perdemos um ano inteiro de história por causa dos Hydromes. E quando nós finalmente vamos sair do loop maldito da Vila Ninja, vem outro hiato. A gente teve pelo menos 2 hiatos no ano passado, né? Se não me engano foi em março, abril, e também teve um em julho e agosto, que a gente teve 2 hiatos aí, que meio que tipo fez o reset da história acontecer. Agora nós temos mais um hiato, então tipo assim, nos últimos 1 ano e meio tivemos 3 hiatos em One Punch Man. Eu acharia tipo assim ruim o autor folgar
de 2 em 2 meses, assim, tal, não acho ruim. Eles merecem realmente descansar, merecem priorizar a saúde, merecem realmente ali, colocar a cabeça no lugar. A questão é que, tipo assim, os redrawings fez com que a gente perdesse muito tempo em uma história que ficou em um loop inacreditável, sendo que voltou ali para a temática apresentada na webcomic. Então, pra mim, isso acaba sendo algo que faz eu torcer um pouco o nariz, né? Nesse ritmo, One Punch Man se torna quase inviável, né? Se torna bem inviável, tá ficando quase que nem Kaiju número 8. A gente literalmente não sabe quando sai capítulo. Kaiju número 8 a gente sabe que tem capítulo porque definitivamente tá marcado lá. Mas, tipo assim, a periodicidade vai pro zaralho, não tem periodicidade. Você não sabe quando vai ser o capítulo. Quando o autor decidir, tem capítulo novo ali pra ser lançado. Por isso que eu até mesmo falei que é mais fácil ter um ritmo como o Black Clover, na forma como ele tem atualmente, do que não ter ritmo nenhum. Tem que ter um ritmo, tem que ter um ritmo ali, se é semanal, se é quinzenal, se é mensal, se é trimestral, se é bimestral, se é semestral. Porque precisa ter uma periodicidade, precisa ter ali um certo tipo de frequência, uma certa tipo de, assim, de estabilidade na produção, porque senão vira bagunça. E não é que eu queira que o One Punch Man se torne trimestral ou vá pra Jump Diga como Black Clover foi. Não, muito longe disso. Eu quero que continue realmente como quinzenal. Mas é preciso sentar e observar o que precisa ser feito, o que precisa ser mudado, o que precisa ser analisado. Eu não sei qual que é a bagunça que os dois se meteram. Eu não sei o que aconteceu ali com o Wano e o Murata. Mas eu sei que eles precisam realmente se centrar em tentar entender. E pela fala aqui do Murata, ó, devido a várias circunstâncias, a próxima atualização será quinta-feira, 17 de julho, no Brasil, dia 16. Então, pra mim, devido a várias circunstâncias, é porque muita coisa tá fora do lugar. Muita coisa tá mesmo fora do lugar e eles precisam meio que preencher essas arestas. Eu espero que esses próximos 2 meses, o Murata e o Wano possam realmente repensar o que devem fazer e quem sabe aí não saia algo legal vindo daí. Criatividade e talento eu sei que eles possuem de sobra, né? A forma como eles podem até mesmo incrementar novos pontos, novas ideias, quem sabe realmente o que o One Punch Man pode nos proporcionar. Enquanto aqui no canal, vamos parar de falar de One Punch Man? Claro que não. A gente tem as análises dos capítulos focados nos volumes, são os capítulos extras que estão sendo publicados em cada volume de One Punch Man. Então a gente ainda tem muito capítulo extra para analisar. Então uma quarta-feira sim, uma quarta-feira não, eu vou estar trazendo essas análises relacionadas a esses capítulos extras, pelo menos nos próximos 2 meses. E vamos continuar também trazendo as análises e os quadros ali relacionados ali envolvendo a One Punch Man Heroes, né? Aqui a gente está analisando personagem por personagem de uma forma bem legal e eu sei que vocês estão gostando. Ficamos aqui no aguardo do dia 16 de julho, meio-dia, para o retorno de One Punch Man e a gente vai ficar realmente na espera sobre o que realmente nos aguarda em relação a Saitama e a Mai Mask.